Olá a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Hoje nós vamos estar abordando um tema chamado Consciência do Planeta, uma nova consciência para uma nova realidade planetária. Falando um pouco da introdução sobre esse tema e dando um pouco de contexto para todos, isso que eu vou passar é uma experiência que eu tive também, tá? Me coloquei em estado de meditação, de contemplação. Tive essa experiência de bilocação, que é estar em dois lugares ao mesmo tempo, né? Tanto consciente do aspecto físico quanto do aspecto espiritual. As informações que recebi foram compartilhadas comigo por seres multidimensionais, luz, de alta dimensão positiva, e eles não se identificaram com nome, coisa assim. A única preocupação deles era passar informações que auxiliassem a consciência humana a evoluir e a aumentar e ampliar o entendimento do ser humano aqui na Terra para poder auxiliar no seu desenvolvimento espiritual, né? E não só desenvolvimento espiritual, mas desenvolvimento integral da raça humana, né? Uma questão de auxílio na evolução da raça humana. Então, deixando claro isso, né? É importante todo esse contexto porque eu vou passar a informação e vocês vão saber de onde é que ela se originou, porque fica mais fácil vocês compreenderem ela por inteiro depois que vocês ouvirem. Fases que eu tive dessa experiência, né? Inicialmente, quando eu fechei os olhos, eu vi uma grande árvore, tá? Comecei a ver ela parecendo com aquelas árvores antigas e gigantescas da Amazônia, muito enorme, muito grande, um tronco gigantesco. E eu comecei a ver esse tronco dessa árvore, comecei a seguir ela e acompanhando. Ela era muito alta, uma árvore muito gigante, e parecido com essas árvores antigas, muito antigas da floresta amazônica. E depois eu fui descendo, né, e pude contemplar a sua grandeza, o seu gigantismo, e depois eu acompanhei as raízes dela. No momento que eu acompanhei as raízes dessa árvore, eu vi que elas penetravam no solo, e à medida que eu descia e acompanhava essa penetração dessas raízes, eu vi que tinha uma quantidade muito grande de microfilamentos, parecido com fios. Eram uns filamentos energéticos, bem finos e pareciam mesmo com raízes energéticas, mas bem finos, e eles se emaranhavam, muito parecido com fios, por toda a Terra, por toda a costa terrestre. E esse emaranhamento de filamentos energéticos criava um tipo de rede ou de malha energética no solo. E essa malha ela permitia com que todas as árvores ou seres vegetais que estivessem conectados no solo, estivessem enterrados no solo, ou os seres vegetais em geral, que normalmente dependem do solo para sobreviver, todos esses seres estivessem conectados através desses microfilamentos. Essa seria um tipo de conexão indireta, né? Esses microfilamentos davam esse tipo de conexão indireta, porque as árvores nesses filamentos não se conectavam diretamente umas com as outras, se conectavam com esses filamentos, e através desses filamentos elas se conectavam a outras árvores, né? E vi também um outro tipo de relação entre essas árvores, que seria isso que eu estou falando foi aqui no planeta Terra, mas eu entendo que o que se aplica a esse planeta se aplica também a outros planetas com vidas vegetais ou animais, ou minerais. Mas especificamente eu estava vendo, o que eu vi foi aplicado à vida, especificamente isso que eu estou falando, aplicado à vida mineral e vegetal, né? Claro que os animais também vão se conectar, e também todos os seres humanos vão se conectar, pelo simples fato de todos nós estarmos em cima do solo. Então, esses filamentos energéticos emitem uma certa frequência de energia que acaba se conectando com
todos os seres vivos que estiverem em cima do solo. Mas, voltando à parte das raízes, eu vi esses microfilamentos lá dentro do solo, conectando a todas as plantas. E depois eu vi outras raízes mais grossas, mas seriam raízes como se fosse um tipo de raízes energéticas mais grossas. Só que essas raízes grossas saíam como uma energia de uma árvore para outra, se conectando árvore a árvore, como se fosse uma rede. Então, eu vi dois tipos de conexão. Uma baseada nesses microfilamentos, que seria um tipo de conexão energética indireta, e outro tipo de conexão energética direta, onde os seres vegetais, através de raízes mais grossas, elas se conectavam umas às outras. E o que foi me dito a respeito disso é uma coisa muito interessante, porque a informação que me foi passada é que isso é muito similar a um neurônio. Porque o que ocorre com o neurônio, por exemplo, que seria o que eu entendi que seria tipo um neurônio, no caso específico, né, a informação que me foi passada seria sobre o neurônio da natureza, tá? Que quando a gente compara com um neurônio normal, um neurônio humano, por exemplo, o neurônio humano tem algumas características, né? Tem uma quantidade grande de informações, o cérebro tem mais ou menos uns 100 bilhões de neurônios, e eles estão conectados em redes, né? Assim como essas árvores aí, estavam todas conectadas em um tipo de rede, e não só uma malha, né, como a do microfilamentos, mas outra malha mais grossa também, dos macrofilamentos, que conectavam umas às outras, ou das raízes energéticas mais grossas. E é muito semelhante no caso do cérebro, que possui neurônios que se conectam uns aos outros, né? E aí as árvores possuem essas características energéticas que conectam elas umas às outras. E só que existe uma característica em relação ao neurônio. Quando você pega um neurônio específico, ele trabalha de uma forma muito mecânica. Ele praticamente analisa um fragmento de informação e ele deixa ou não passar aquela informação para o próximo neurônio. Ou seja, ele vai propagar essa informação na rede ou ele vai considerar essa informação irrelevante e bloquear ali. Então, é um funcionamento muito mecânico de sim ou não. Ou seja, ou abro a porta, deixo a informação passar, ou bloqueio a porta e retenho a informação. E não deixo ela passar. Então, é uma forma de funcionamento bem primitiva, pelo menos entre aspas, ou à primeira vista, e bem simples também, né? E o interessante é que a forma como a natureza funciona é bem semelhante a essa forma do neurônio biológico, né? Porque, por exemplo, o neurônio biológico está ali trabalhando e ele exerce uma função mecânica, tipo, deixa passar a informação, deixa passar, sim ou não. Só que ele não tem consciência de si, da sua própria existência. Ele não é um ser autoconsciente no sentido amplo da coisa, ou seja, ele não tem uma consciência própria de si mesmo. Claro, ele tem uma interação ali em rede que ele age de forma, da forma que ele foi programado para agir como uma célula, né, ou a aminocélula do cérebro, né? Ele age de forma instintiva, né? Mas ele não tem autoconsciência da sua própria existência como um ser individual, por exemplo. Não, ele é só uma célula, faz uma função mecânica. E tem um aspecto na natureza que funciona dessa forma, né? Porque, por exemplo, a natureza ela tem um mecanismo, e esse mecanismo ela simplesmente funciona. A árvore você planta, ela nasce, cresce, os animais nascem, crescem, se reproduzem, sobrevivem, se multiplicam. Cada coisa na natureza cumpre o seu propósito, cumpre a sua função. Desde os animais aquáticos, marítimos, aéreos, terrestres, tem uma programação ali. E cada um cumpre a função a qual ele foi programado. Muitas vezes os animais ou os seres que existem na natureza não têm, assim como o neurônio, não tem consciência de que, ao exercer a sua função para a qual ele foi programado, em termos macros, ele também está realizando uma outra função na qual ele não tem consciência, mas que contribui
para que essa outra função macro se realize. Ou seja, o neurônio está lá, no cérebro biológico, só passando ou bloqueando informações. Né? Se você for olhar de forma microscópica, ele só faz só isso, mas na realidade ele contribui para o que no final? Ele contribui para que nós tenhamos um cérebro, e esses cérebros processam uma quantidade muito grande de informação, porque 100 bilhões de neurônios, a quantidade de informação que dá para processar é muito grande. É por isso que o ser humano é o mais inteligente da Terra em relação aos outros seres vivos, porque a quantidade de neurônios que nós temos é bem maior. Claro, nós temos também a questão de ter uma alma, de ter um espírito, de termos a partícula de Deus dentro de nós, coisas que os animais, pelo menos a parte eles podem ter um espírito, mas a alma não são seres racionais e não tem, eles não são seres racionais, e também eles não têm a partícula de Deus dentro de si, no sentido de serem a imagem e semelhança de Deus, né? Coisa que o ser humano tem. Só que o que acontece? O neurônio, quando ele está exercendo só aquela função mecânica dele, ele está contribuindo para quê? Para que o ser humano tenha um cérebro, que processa milhões de informações, e para que o ser humano tenha uma consciência. Claro que o lado da consciência tem um lado espiritual, mas a parte da física, na qual essa consciência habita, né, que seria a parte física, seria o cérebro, né, esses neurônios contribuem para que o cérebro abrigue essa consciência e processe essas informações que essa consciência possui. Né? Então, ou seja, em última instância, o neurônio está permitindo com que o cérebro exista, com que ele tenha a capacidade de processamento alta e com que ele abrigue uma consciência, né, uma consciência ampla. Né? Porque o ser humano tem uma inteligência muito grande, claro. O espírito só consegue utilizar essa inteligência porque tem essa capacidade no espírito humano. Né? Então, onde é que eu chego em relação à parte da conclusão? Da mesma maneira que existe lá na natureza os seres vegetais, animais e minerais que cumprem a sua função e não têm consciência do que eles fazem, ao cumprir a sua função, assim como o neurônio, eles sustentam uma consciência planetária. Né? Seria como se fossem os neurônios da natureza. Né? E por trás desses neurônios tem uma consciência planetária. Né? E, óbvio, assim como os neurônios físicos possuem uma interligação, todos os seres da natureza possuem essa interligação energética entre si, e ao executar a sua função, eles estão fazendo a mesma coisa que o neurônio biológico faz, que é simplesmente fazer com que a informação e a energia flua de um lado para o outro, como uma rede energética. Então, em último caso, a consciência planetária está escondido ali dentro do mundo da natureza. Entendeu? Então, a gente vê ali o mundo da natureza, cada elemento da natureza compõe esses neurônios, a consciência planetária está por trás deles, né, do funcionamento de tudo. Né? E à medida que a natureza existe, ela flui e ela se torna ativa, né? Essas informações ela flui por toda a natureza e ela sustentam a consciência planetária, como se fossem os neurônios biológicos, físicos, sustentando a consciência humana. Né? Então, o planeta Terra tem essa consciência, né, que muita gente, alguns acreditam, outros não, ou alguns têm um mínimo de consciência de que ela existe, e outros não têm, acham que é só, sei lá, o acaso, ou é só a natureza que funciona, mas ninguém sabe explicar o porquê, mas funciona. Entendeu? E a gente tira por natural, simplesmente porque já está aí, a gente já está acostumado, e a gente não tem uma explicação muito plausível, e simplesmente a gente aceita. Aceita como verdade, mas não entende direito como funciona e nem o que está por trás. Então, a informação que me foi passada é essa, que da mesma forma que existe o neurônio biológico, que sustenta o cérebro humano, que sustenta a consciência humana física, existe o neurônio da natureza, que seriam os seres que existem na natureza, né? E esses seres não é só os animais, mas todos os elementos, e que existe o ciclo da vida e da morte, mas que a informação não se perde, porque na natureza ela sempre se recicla. Então a informação está sempre ali, oculta e fluindo continuamente junto com
as energias do planeta. E outra coisa que é interessante notar é que essa consciência planetária, ela sempre interage com todos os seres do planeta, né? Não só os animais, os vegetais, os minerais, mas também os seres humanos, né? Porque, claro, se a consciência do planeta Terra não interagisse com os seres humanos não teriam como existir aqui nesse planeta. Então, consciente ou inconscientemente, o ser humano interage com a consciência do planeta, né? Na maioria das vezes, de forma inconsciente, né? Porque só assim o ser humano consegue subsistir aqui nesse planeta. Só que uma informação que me foi passada é que existe um tipo de interface que foi criada por Deus, quando Deus criou o planeta Terra. A gente, obviamente, estamos falando de um planeta, e obviamente foi criado por Deus, assim como todos nós, mas que existe um processo automatizado no qual o planeta ele consegue se manter, se sustentar, se regenerar, se reinventar, se proteger, né? Muitas vezes se curar. E como é que todo esse mecanismo funciona? Funciona através de um ser que foi criado, né? E que seria o próprio planeta com uma versão, com uma consciência. Isso foi Deus quem colocou, que funciona de forma quase que automatizada. Por quê? Porque tem um ser ali, que foi criado por Deus, responsável por cuidar, né, da natureza e da criação. Então, só que o que acontece? Quando Deus criou esse planeta, assim como todos os demais, ele criou uma interface entre os seres racionais, no nosso caso seriam os seres humanos, e o planeta onde esses seres humanos habitam. Essa é uma interface que é a nível consciente, né? Porque já existe uma ligação subconsciente entre o ser humano e o planeta Terra, assim como existe uma ligação subconsciente do ser humano ou do planeta Terra com todos os seres da natureza, né? Só que essa interface específica que existe é para a consciência do ser humano se conectar diretamente com a consciência do planeta de forma consciente. Então é diferente você estar conectado subconscientemente, porque no subconsciente normalmente estão os processos mais automatizados, principalmente no mundo instintivo, né? Então, mais os processos automatizados. Mas a partir do momento que você interage de forma consciente com a consciência do planeta Terra, você abre um mundo de possibilidades que antes você não tinha no seu estado de inconsciência, né? Então, a questão é que existe essa interface que foi criada por Deus para o ser humano se conectar com a consciência do planeta Terra, mas que muitas vezes, ou na maior parte das vezes, o ser humano não consegue fazer essa conexão simplesmente por falta de conhecimento, porque não conhece o planeta Terra como um ser, como uma entidade, apenas como um pedaço de rocha ou de pedra, ou alguma coisa assim. Não consegue entender que o planeta está vivo no sentido mais literal da palavra, não só possuindo um mecanismo natural da natureza, mas possuindo uma consciência própria. E pelo fato das pessoas desconhecerem essa realidade, elas não conseguem utilizar e se conectar com essa interface do planeta Terra, né? E uma coisa que foi destacada é que o ser humano foi criado para ter essa conexão com o planeta Terra, integrar sua consciência com a consciência do planeta, né? E para que tanto a consciência do planeta quanto os seres que habitam aquele planeta possam evoluir continuamente. Mas o que o ser humano ganharia com esse tipo de interação, com esse tipo de autoconsciência? Conhecer que o planeta tem uma consciência, conhecer que essa consciência é importante para a vida do planeta, para a vida dos seres humanos que habitam no planeta, para a vida da raça humana, para a vida dos indivíduos. Que benefícios que isso poderia trazer para a humanidade? Pelo que foi me mostrado é o seguinte: a mente do planeta Terra está conectada energeticamente com todos os astros do universo, ou seja, existe uma malha magnética intergaláctica, interespacial, que conecta, por exemplo, a Terra com Marte, com Vênus,
Plutão, com o Sol e com outros planetas de outras galáxias. Então existe essa malha energética intergaláctica, ligando todos os planetas. Então todos os planetas têm essa consciência, e essa consciência que permite que essa malha magnética funcione. Então, obviamente, se os seres humanos têm uma conexão consciente com a mente consciente do planeta Terra, os seres humanos vão ter acesso a essas informações sobre outros planetas e sobre outros mundos, sobre outros seres, né? Porque quando a mente humana se conecta diretamente com o planeta Terra, vai estar se conectando diretamente com a fonte da informação, a origem da informação. Por quê? Porque o planeta Terra tem origem, sabe das informações de outros lugares. Então você vai estar conectando diretamente com a fonte e você vai receber essas informações direto da fonte, ao invés de ficar seguindo supostos especialistas, né, muitas vezes da NASA, de outras agências espaciais, que mais desinformam os seres humanos do que informam, né? Porque na realidade eles querem manter os seres humanos sob controle, então eles só revelam aquilo que é interessante para eles. Eles não estão interessados no bem da humanidade. Qualquer coisa que possa ameaçar o domínio ou o controle deles sobre a humanidade, eles simplesmente omitem, ocultam, e se alguém vai tentar divulgar, eles tentam desacreditar outras pessoas que possam, de repente, revelar informações que eles não querem que a raça humana saiba. O propósito é simples, é manter a raça humana escrava, ignorante e desconectado do resto do universo, ou seja, o ser humano primitivo, né? Porque seres primitivos são muito mais fáceis de dominar, de oprimir, de conquistar, e pior, muitas vezes, ser escravizado sem ter a consciência de que está sendo escravizado. Isso que é pior. Então, a partir do momento que a mente humana se conectar com a interface da mente do planeta Terra e ter acesso às informações sobre outros planetas, outras galáxias, outros sóis, outras realidades planetárias, o universo da mente humana vai se expandir de forma gigantesca. Então, isso é um dos benefícios de o ser humano conseguir ter o coração e a mente aberto para se conectar com a consciência do planeta Terra. Outra coisa que é interessante em relação a esse tipo de conexão da mente do ser humano com a mente do planeta Terra é que existe um tipo de simbiose. Quando Deus criou todos os planetas, ele criou já com uma certa ordem, né, e com uma certa visão de progressão. Então, o que ocorre? Ocorre o seguinte, que planetas mais evoluídos, os seres desses planetas já naturalmente conseguiram descobrir essa interface, naturalmente já estão integrados a sua mente com a mente do planeta, e naturalmente eles se comunicam com outros planetas. Então, a partir do momento que o ser humano conseguir ter essa simbiose com o planeta Terra de forma consciente, se conectar a sua consciência com a consciência do planeta, nós vamos ter acesso a outras civilizações, planetas de luz, né, evoluídos, seres de alta dimensão positivas, e vamos poder aprender com eles, terem experiências e evoluirmos juntos, que obviamente eles têm interesse que nós, como seres humanos, venhamos a evoluir como seres de luz, né? Eles não querem que fiquemos estagnados ainda na idade das trevas, digamos assim, da ignorância, ou da desinformação, ou coisa assim. Eles querem que a gente evolua como seres espirituais, e evoluindo como seres espirituais, vamos estar evoluindo também como seres multidimensionais, e vamos estar evoluindo também como seres altamente tecnológicos, né? E, obviamente, a tecnologia não só baseada na que a gente conhece, na física ou nas realidades que a gente conhece atualmente, mas outros universos, possibilidades e realidades que a gente jamais imaginou vão se abrir também, né? Então, a partir desse momento que a gente ter acesso a esses outros planetas evoluídos, vamos ter acesso também a essas informações, né? Isso só vai ser possível quando a maioria das mentes dos seres humanos estiverem conectadas e sincronizadas com a mente do planeta Terra. Isso foi uma coisa que eles me mostraram, que é uma coisa muito
interessante e importante, né? Porque a partir do momento que nós evoluamos como consciência planetária, nós vamos poder nos comunicar com outros planetas também de forma coletiva. Através da consciência do nosso planeta Terra, podemos nos comunicarmos com outros planetas em outras galáxias, com seres de outras dimensões e principalmente seres de luz, né? Esse é o foco, para que ajudar na nossa evolução como seres humanos. E existe também uma outra coisa também que é importante, é que existe também os planetas subdesenvolvidos. Os planetas subdesenvolvidos, onde a mente dos seres cientes daquele planeta não estejam sincronizados ainda como é o nosso caso aqui, porque a nossa mente não está sincronizada com o nosso planeta. Para esse caso desses planetas ainda primitivos, que não evoluíram espiritualmente, os seres humanos terão acesso à mente do planeta, mas não terão acesso diretamente de seus habitantes, por não estarem conectados conscientemente com o planeta que habitam, né? Então, assim como acontece conosco, há um certo tipo de bloqueio que impede com que seres de alta dimensão muitas vezes tenham um acesso mais explícito, né, a toda a população, por conta da primitividade mental que os seres se encontram, que a gente se encontra, por exemplo, no momento. Então, vai acontecer também, quando evoluirmos, que vai ter planetas nessa mesma condição, né? Planetas que ainda estão subevoluídos, que a consciência do planeta ainda não está sincronizada com a consciência dos seres sencientes que habitam ali, e, consequentemente, vamos poder entrar em contato com o planeta, coletar informações, pesquisar, fazer estudos indiretos, só que a gente não vai ter um acesso assim fácil e direto às consciências daqueles seres que habitam ali, por conta de que eles ainda são primitivos e não estão com a mente sincronizada com o planeta. Então, esse sintoma de não ter a mente sincronizada com o planeta é sintoma de planetas que ainda não evoluíram, de seres ainda não subevoluídos, né? Digamos assim. E agora, uma coisa que é interessante é que notar essas informações são muito, muito importantes para que a gente vá abrindo o nosso entendimento e vá entendendo um pouco mais do mecanismo, como funciona a criação que Deus fez. Muitas vezes a gente não entende direito como é que ocorre, quais são os mecanismos por trás, e foram me passadas essas informações, que é importante. Uma vez que nós temos essa consciência, fica muito mais fácil nós interagirmos com a mente do planeta Terra. Mas cabe ressaltar aqui, eu acho que, principalmente porque existem algumas doutrinas que endeusam o planeta Terra, tá, como se fosse uma deusa, coisa assim. Eu acho que é importante notar, é importante pontuar algumas coisas, que, na realidade, quem é a consciência do planeta Terra? É importante falar sobre isso. A consciência do planeta Terra não é uma deusa, né? Não espera ser adorada por nenhum de nós, né? O que é a consciência do planeta Terra? Até porque nós sabemos que só existe um único Deus, que é o Criador de todas as coisas. Mas a consciência do planeta Terra é uma criatura de Deus, como nós, uma criatura de Deus, que tem uma função específica. Cada um de nós temos uma função, e o planeta Terra tem a função dele a ser cumprida, que Deus deixou, né? E a sua consciência é uma criação de Deus, assim como a nossa, né? Ele foi criado por Deus para uma função. O que é? Qual é a função? Sustentar a vida do planeta e evoluir conscientemente junto com as consciências do planeta Terra, principalmente a humana. Então, esse é o propósito do planeta Terra. Então, quando a gente tem essa consciência, a gente não fica pegado naqueles dogmas de adorar o planeta e coisa assim, entendeu? Então, e também a gente não fica com preconceito, deixa, não, a consciência do planeta Terra, não quero saber porque, sei lá, é o demônio. Não, a consciência do planeta Terra é um ser criado por Deus como nós, que tem uma função, que é ajudar o ser humano a evoluir como ser, como raça, né? E nesse plano, nesse projeto, o planeta Terra faz parte da consciência, não só aqui no nosso planeta, em toda a galáxia, é assim. Existe um plano, existe um projeto e existe uma progressão. Então, de acordo com a nossa evolução, então existe esse projeto, né, que é a evolução de todos os planetas. Existe Deus criou vários planetas, várias raças, no universo todo, e existe regras para a progressão. Então, à medida que os seres daquele planeta vai evoluindo, ele tem toda uma progressão para fazer, assim como a pessoa vai
Assim como o ser humano, quando ele nasce, ele vai para a escolinha, cresce, faz o básico, faz o fundamental, depois faz a faculdade, depois faz uma pós-graduação, e vai evoluindo. Então, assim também existe na escala espiritual as progressões. Então, isso foi desenhado, funciona de forma igual em todo o universo, e essa parte da integração da consciência das raças planetárias sencientes é um modelo que foi desenvolvido e que faz parte da evolução do planeta evoluir junto com a raça que está naquele planeta. Entendeu? Então, é isso que ocorre. Então, ter essa consciência de que a entidade Planeta Terra é uma entidade que foi projetada por Deus para evoluir junto com a humanidade como parceiro da humanidade, sei que, na medida que as mentes humanas são primitivas, tem a tendência de endeusar tudo. Ver um extraterrestre é Deus. Ver um ser multidimensional é Deus. Ver alguém com a tecnologia mais moderna do que ele é Deus. Entendeu? Então, pelo fato da mente antiga ser muito primitiva e eles não saberem explicar certas coisas, então eles atribuíam tudo a deuses, né, digamos assim. Mas é importante desmistificar essa parte e entender que a consciência planetária não é uma deusa. Não é. Ela é uma consciência que foi criada por Deus para interagir com a mente humana. É importante deixar claro isso, porque normalmente as pessoas criam resistência. Não quero saber de contato com a consciência planetária, porque é um demônio, coisa assim. Então, não é. Não é. É um ser criado por Deus e é importante a gente entender isso. Tem uma função lá que ela cumpre. E tem uma relação que a gente tem com ela, de forma direta ou indireta, né? Então, a gente tem que ter essa consciência para a gente também não criar bloqueios, né? Então, isso é importante também, não ter uma relação errada, né? Porque a gente tem uma relação, trata a Terra como um Deus e acaba tendo uma relação distorcida, né? Porque Deus não projetou a Terra para assumir o lugar dele, né? Então, cada um tem a sua função e tem a sua importância. E o planeta Terra tem a sua importância, né, no auxílio que ela vai dar, né, para poder ajudar a consciência humana a evoluir e a crescer. Não só a consciência, mas a raça humana como um todo. E é interessante notar também que qual é todo ser que existe no universo tem um caráter, uma personalidade associada, mas se a gente fosse enxergar o planeta Terra como uma entidade que tem um caráter, de que caráter seria esse? Seria de uma mãe bondosa. Tá? Não seria só de uma mãe, porque existem mães que não são bondosas, mas de uma mãe bondosa, ou seja, que é o bem do ser humano e não a sua destruição. Tem gente que prega, o planeta Terra vai acabar com o ser humano é um vírus, não sei o quê, e o planeta Terra vai se... Não. De jeito nenhum. O planeta Terra é uma mãe bondosa, que acolhe o ser humano com amor e tem como propósito evoluir junto com a consciência humana e não eliminar. É a mesma coisa que uma mãe ter um filho que de repente deu um pouco mais de trabalho e fala, não, vou eliminar o filho porque ele não me obedece, vou eliminar o filho porque não segue as minhas instruções. Não existe isso. Não, mãe bondosa, vai ensinar com amor, né? Ter paciência, entendeu? Até que a criança aprenda a lição. Também não quer ser, a consciência planetária não quer ser adorada, não é essa a função dela, apenas quer ser amada e aceita conscientemente pelo ser humano, que também são suas criaturas atribuídas a elas por Deus. Então, querendo ou não, o planeta Terra também ocupa um tipo de função pastoral, que é cuidar das criaturas que Deus colocou nas mãos dela, né? Os únicos que possui a capacidade de se autodestruir e destruir o planeta Terra é o próprio ser humano, tá? Ao ficar submersos na ignorância, no medo, na maldade e no desespero. Então, a consciência humana pode colapsar se ela ficar mergulhada em trevas e uma grande quantidade de pessoas ficarem nesse estado. E esse estado mental é que pode destruir não só a humanidade, como todo o planeta Terra, né? Eu falo isso porque muita gente... Tem os dois extremos, aqueles que tratam o planeta Terra como deuses e querem adorar o planeta Terra. E os outros que tratam o planeta Terra como se fosse o nosso inimigo, aquele que quer nos destruir, que quer nos desarraigar, porque nós somos um vírus no planeta. Né?
os dois extremos. O extremo que enxerga o planeta Terra de uma forma, digamos assim, endeusa o planeta Terra, né, que não corresponde à realidade, e o outro extremo é aqueles que tratam o planeta Terra como se o planeta Terra fosse o nosso inimigo e como se o planeta Terra quisesse nos extirpar da face da Terra, porque nós destruímos a natureza, porque isso... Não estou dizendo que destruir a natureza é certo, mas, claro, a natureza tem uma certa capacidade de se auto-regenerar, de se auto-curar, e o fato de o planeta Terra estar aí e poder se cuidar, ou se auto-regenerar e também cuidar da gente, não quer dizer que a gente deve destruir indiscriminadamente o planeta. Não é isso. Né? O que eu estou falando é que tudo foi projetado para ser usado de forma equilibrada. Né? Então, ou seja, se eu vou lá e uso uma árvore para poder construir uma casa, o planeta Terra não vai ficar com ódio de mim porque eu derrubei uma árvore. Não faz sentido nenhum. Né? Mas, claro, tem que ter um respeito pelo planeta, tem que ter um amor pelo planeta, isso sim, né? Faz parte do equilíbrio, porque se você ama o planeta Terra, você quer viver em harmonia e equilíbrio com ele. Não significa que você quer destruir o planeta Terra e também não significa que você não vai usufruir do planeta Terra. Você foi colocado aqui para isso, para usufruir dos recursos naturais que o planeta dispõe. O que você não pode é querer, entendeu? Destruir indiscriminadamente tudo. Isso daí, obviamente, não. Mas a questão não é essa. A questão é que tem aquelas pessoas que tratam os seres humanos, tratam os seres humanos como se fosse inimigo do planeta, e tratam o planeta como se fosse inimigo dos seres humanos, como se o planeta fosse uma mamãe que quer exterminar os seus filhos. Não, isso não. Entendeu? Mas a questão é essa. A questão é que existe uma permissão para que o ser humano possa ter um caminho do livre-arbítrio. Nesse caminho do livre-arbítrio, não é o planeta que vai destruir o ser humano, é o próprio ser humano que pode se autodestruir. Entendeu? Então, cabe muito bem notar isso. Se acontecer em qualquer planeta de o planeta ser destruído, não é porque o planeta resolveu se destruir ou porque o planeta resolveu eliminar uma raça, coisa assim. Não. É a consciência. Ou seja, aqueles seres ficaram mergulhados em tanta maldade e uma obscuridade tão profunda que basicamente a maldade despencou sobre a cabeça deles e acabou destruindo eles. É simples assim, o planeta não só sofreu, João. Só isso, só sofreu. O planeta não foi responsável pelo que aconteceu, mas sim as consciências negativas atraem o mal para si. Porque as consciências negativas, quando estão mergulhadas em um mal muito grande, o mal simplesmente colapsa sobre ela. Não é sustentável o mal no universo, entendeu? Então ele acaba colapsando de alguma forma. Então a gente não pode simplesmente falar o planeta exterminou a raça porque eles não estavam obedecendo o equilíbrio planetário. Não. O mal que eles alimentaram na consciência, porque, querendo ou não, a consciência também sente, a consciência planetária sente também o que o ser humano sente. Né? Então, muitas vezes, ela faz de tudo para poder evitar que o ser humano se autodestrua, mas tem que respeitar o livre-arbítrio do ser humano. Se o ser humano quiser se autodestruir e insistir naquele caminho, não tem muita coisa que a consciência planetária possa fazer. Né? Então, existe casos onde o planeta todo foi destruído por consciências malignas e existe casos onde simplesmente aquelas consciências malignas se autodestruíram e o planeta pôde se reconstruir novamente. Então, isso é importante deixar muito, muito claro, né? Então, só reforçando que ao unir a consciência do planeta Terra com a consciência humana, significa que o ser humano está evoluindo em bondade, em amor, em compaixão. Então, essa união da mente humana não é desconexão com Deus, pelo contrário, é uma continuação da conexão com Deus, até porque a consciência planetária está conectada diretamente com Deus também. Mas também significa que o ser humano estará pronto também para interagir com a consciência materna do próprio planeta, né, quando essa sincronia entre a mente humana e a mente planetária ocorrer. Né? E também significa que o ser humano vai estar preparado para interagir com consciências de luz de outros planetas, de outros universos, de outras realidades. Né? E porque se do contrário fosse, ou seja, se o ser humano estivesse entrando em contato com outros seres do universo e não estivesse preparado, o que ele ia
espalhar pelo universo, iria espalhar morte, destruição, né, fome, escravidão por todo o universo. Entendeu? Então, esse tipo de conexão com a consciência planetária só ocorre quando o ser humano atinge um nível de maturidade. O primeiro passo é reconhecer que existe essa consciência, claro. Mas a partir do momento que existe começa a haver essa consciência de que existe essa consciência planetária, que ela quer se conectar com a gente, só o fato de a gente saber isso significa que a gente já começa a se conectar com essa consciência planetária. E quando todos, ou uma boa parte dos seres humanos estiverem conectados, significa que a gente vai poder interagir com outros seres de outros universos e espalhar pelo universo todo o quê? Amor, a bondade, a compaixão, a misericórdia e a luz. E não o que a gente vê no nosso planeta, que é morte, fome, guerra, dor e miséria. Entendeu? Então, claro, com o planeta regenerado, nós vamos entender que essas questões menores de guerra, de morte, de destruição, de fome, de miséria, o ser humano já vai ter superado com certeza. Entendeu? Até porque o universo é abundante em tudo, a natureza é abundante em tudo. Então a escassez está na mente humana, né? Na filosofia humana, nos sistemas humanos. Não é típico do universo, nem de Deus, nem da natureza. Isso é típico de seres que querem escravizar outros e que desenvolvem sistemas para permitir que eles tenham controle sobre eles. E essa é a filosofia do dinheiro e a filosofia da escassez. Não vou entrar no mérito em relação a que sistema pode ser usado, que não pode, como não pode, mas com certeza em outros planetas mais evoluídos, outros sistemas menos opressivos são utilizados e outros sistemas que permitam com que os seres humanos vivam em mais harmonia e menos desigualdades são usados, obviamente. Tá bom? Então era isso que eu queria compartilhar com todos. Os que gostaram do vídeo, se inscreva no canal, dê o seu joinha, né? E os que puderem contribuir, temos a descrição aí dos infoprodutos e do Pix. Obrigado a todos, um abraço, valeu, tchau.